você é natural de onde, hein? É natural de São Paulo, capital. Nasci no bairro de Perus, Zona Oeste. Viveu sempre lá? Sim, até os meus 37 anos, sim. Depois vim para São José dos Campos. Seus pais, a origem Os deles? pais são baianos, né? Papai de Xique-Xique, mamãe de Andaraí. Migraram para São Paulo e lá viveu o papai, falecido já há 25 anos atrás, somente mamãe que é viva. E por que eles deixaram lá a Bahia e vieram para São Paulo? Porque as coisas na Bahia, né, foram muito difíceis. E as coisas são difíceis, são muito difíceis, e eles procuraram um lugar melhor para dar uma condição melhor para os filhos, né? Então migraram da Bahia para São Paulo. Quantos filhos? Somos em 5 irmãos. Como é que foi sua infância, Isnel? Dirceu, eu tive uma infância bem agradável, sabe? Apesar das limitações, na época só papai trabalhava, mãe trabalhava em casa de família, 5 irmãos, morávamos numa casa muito simples, né? Não tinha muito conforto, mas a gente tinha muito amor, muito carinho, né? Convivíamos muito alegre, sempre brincando na rua, com todo moleque, né? Fazendo arte, pindando pipa, jogando bolinha de gude, aquela época, né? Sem advento da internet. Mas era muito feliz, sim. Fui muito feliz. Tá, e qual era o sonho desse menino? Bom, naquela época, como estava muito em voga a questão do futebol, né? Como toda criança no Brasil, o futebol é o esporte número 1 do nosso país. Então eu tinha esse sonho de ser um jogador de futebol, né? Eu persegui esse sonho, acabou por ali mesmo. E como é que foi a transição da infância para a adolescência? Olha, Dirceu, na minha época, né, eu sempre fui um rapaz assim, muito tímido, né, muito, às vezes, inseguro, né. A gente cria muita expectativa, né, o que a gente vai ser no futuro, vou fazer uma faculdade, vou ter condições, né, sempre vi os coleguinhas, né, tinham uma condição socioeconômica melhor, e eu tinha assim, né, era muito tímido, né, à época. Então tinha uma certa dificuldade, assim, né? Sempre fui muito amigo das pessoas, sempre fui um cara ser parceiro de todo mundo, mas foi meio complicado, assim, né? Nunca fui baladeiro, nunca fui um rapazinho, não fui muito namorador, até porque era tímido, né? E também a lataria não ajudava muito, até hoje também. Mas assim, foi um processo meio complicado, acho que com todo jovem, né? Essa transição de juventude para adolescente para juventude. Você tem muitas perguntas, né? Muitos questionamentos, assim, né? O que você vai ser, o que você quer para a vida, você vai estudar, que profissional você vai ser, por aí. Tá, mas aí você deixou o futebol de lado e começou a ter outros tipos de sonhos profissionais, e quais foram eles? Sim, eu tive sim, né? Depois do futebol eu pensei, de repente, jogar um basquete, um vôlei, né? E aí logo chegou uma certa idade que eu já vi que não dava também para fazer mais nada disso. Aí já vem a preocupação do emprego, né? Você está morando com os pais, né? Eu me incomodava muito de ter que ficar, né, ali sendo sustentado pelos meus pais, porque eu queria ter meu dinheiro, porque eu queria comprar minha roupa, né? Sair ou namorar, ir com os colegas, e é difícil você ficar pedindo, né? Sabia também a condição dos meus pais, né? Papai trabalhava, né? Graças a Deus nunca deixou faltar nada em casa, a gente tinha muito amor deles, né? Mas a gente quer, né, ter alguma coisa, comprar um carrinho, comprar uma moto, né, uma bicicleta, naquela época. E a partir daí eu comecei, né, terminei o 2º grau, só que comecei a sentir, assim, uma vontade de dar um voo solo, né, eu precisava sair da casa dos meus pais, né. E foi a partir daí que eu conheci a minha ex-esposa, né, mãe dos meus 2 filhos, do Roger e da Jéssica. E nesse período eu vi que não conseguia, prestei um concurso público, né? Ingressei no cargo de oficial de escola na rede estadual de ensino em São Paulo, e aí constituí família, né? Me casei, e aí o sonho ficou abortado definitivamente. Teu primeiro emprego qual foi? Sim, o primeiro emprego meu foi como balconista, né? Até engraçado, na Lapa, né? Minha mãe chegou para mim, me levou para tirar carteira de trabalho naquela época, 16 anos de idade. Fui tirar carteira, falou, a partir de você precisa trabalhar, você precisa ajudar em casa, né? E foi bem difícil, assim, nessa fase de infantil para adolescência, nessa transição de 16 anos, né?
ter que sair de casa, até que pegava um trem, né, um ônibus, um trem para até a Lapa. Minha mãe me largou lá, eu chorei muito lá no fundo da loja, né? Porque para mim eu tava como se minha mãe estivesse me abandonando, tá muito apegado, né? Isso é ruim, né? Os pais não devem, né, criar os filhos muito juntos, isso é muito ruim, né? E na verdade a gente cria filhos, hoje eu sei, eu sou pai, né? Cria filho pro mundo, né? E eu senti muito assim a ausência dos meus pais, dos meus amigos, né? Que eu ficava na rua jogando bola, bolinha de gude. Então, de repente você se vê tendo que trabalhar num lugar de um monte de gente e responsabilidade, né? Então foi bem difícil, assim, inclusive para ajudar, né? Para levar uma marmita, né? Pegar um trem lotado, né? De Perus até a Lapa, da rede ferroviária. E nesse primeiro dia eu fui almoçar no fundo, assim, a marmita não esquentou direito, totalmente desacostumado. Eu chegava em casa, tinha comida da mãe lá, quente, e eu esquentei a marmita. Aí nesse momento veio um galo, no fundo tinha um galo muito bravo, eu não sabia, o galo veio com tudo pra cima de mim, eu morri de medo do galo, eu me deu umas bicadas, a marmita caiu, uma piada, rapaz. E aí esse mega, eu falei, caramba, o que eu tô fazendo aqui, né? Meus amigos estão jogando bola agora na rua, tomando sorvete, eu não caio no rolê, eu tô aqui. O baladeiro entrou no sangue ou ficou lá atrás? Não, por incrível que pareça, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que sempre procurei me cuidar. Sempre pratiquei esporte, né? Na escola, educação física. Sempre tinha torneio de voleibol, basquete, handebol, sempre estava participando. Nunca usei droga, não fumo, nunca fumei, né? Nunca fui, acho que não está no meu sangue esse baladeiro, nunca fui, né? Pelo contrário. Você casou com quantos anos? Eu me casei, Dirceu, fui em 88, eu estava precisamente com 26, 86, eu me casei em 86, eu estava com 24 anos de idade. Trabalhando lá em São Paulo? Sim. Casou? Trabalhando em São Paulo e me casei lá. Tá. E como é que foi aquele momento em que a sua ex-esposa disse que você ia ser pai? Olha, foi bem assim gratificante, viu? Porque a gente, é uma notícia, acho que é a notícia mais gratificante, né? Acho que um pai pode ter, né? O nascimento de um filho, né? E pra gente, eu acho que é uma possibilidade que Deus dá pra gente de a gente poder corrigir alguns erros, né? E ver que você criou uma vida, né? Que aquela pessoa vai dar sequência ao seu legado, né? E eu dava em cara assim, então pra mim foi muito, ainda mais veio uma menina, né? Que é a Jéssica, minha filha, amo meus filhos de paixão. Hoje ela tá com 32 anos, deixa eu ver se isso erra, senão ela vai brigar comigo. Ela é de 88, 31 anos, né? Uma graça, uma grata surpresa que Deus me deu, um xodó, primeira neta, né? Primeira sobrinha, então fui privilegiado, uma menina adorável, um amor de pessoa, um coração enorme. Então foi assim, que abriu mesmo, né, os caminhos, assim, que veio alegrar a mim, né, a mãe dela, obviamente, né, e os meus irmãos, todos os parentes, né. Bom, nasceram 2 filhos. E como é que nasceu São José dos Campos na sua vida? Bom, Dirceu, excelente pergunta essa. Olha, Dirceu, primeiramente eu acredito muito em Deus, né? Eu acho que Deus é que guia os nossos caminhos aqui na Terra, isso para mim é fato. E eu, trabalhando em São Paulo, na época trabalhava num sindicato, né? Sindicato de Servidores da Fazenda do Estado de São Paulo, ali próximo do Praça da Sé. E lá tinha um diretor que era tesoureiro do sindicato chamado Milton Piedemonte de Lima. E o Milton, chamado de Miltão, Frangão, né, que era o apelido dele, ele era aqui de Taubaté. Mas eu não tinha a menor ideia onde era Taubaté, né? Ele me falava, mas né, o final de semana ele ficava de segunda a sexta lá e de sábado ele vinha pra cá, pra Taubaté. E eu falei, tá bom, tá. E aí começamos a dialogar, íamos almoçar, isso foi em 1990 alguma coisa, não lembro, 2000 e pouco parece. E aí dialogávamos, tal, um cara muito gente boa. E aí ele me falou que, me comentou comigo que ele era membro do Conselho Fiscal da Proesp, né? Associação dos Professores de São José dos Campos. Foi aí que eu ouvi falar, mais enfaticamente assim, de São José dos Campos. E aí ele me disse que a associação estava com problema de afastamento sindical do presidente, que é o professor Elias Raul Neto, né? Que é o presidente até hoje da Proesp. E por eu ter uma expertise, uma formação, né, de trabalho nessa área de terceiro setor,
de elaboração de estatuto, de assessoria, entidades do terceiro setor, eu já fazia em São Paulo, né? Fiz em vários locais. E ele falou, pois, né, eu acho que você é a pessoa certa para ajudar o Elias a conseguir esse afastamento. Você não quer ir até São José dos Campos? Eu falei, tá bom. Eu passava por aqui, né? Eu ia para o Rio de Janeiro, enfim, e voltava, mas nunca imaginei que fosse, né, São José, tudo isso. E aí ele me convidou, o Elias marcou um evento em Taubaté, vim aqui, conversei com ele, né? E aí a gente fez esse bate-papo, conseguimos reformar o Estatuto da Proesp, consegui liberar o afastamento do Elias, estive em várias ocasiões no Palácio do Governo, né, negociando com o Procurador do Estado lá, e consegui, através do trabalho da gente, resolver o problema que estava afetando a Proesp. E fiz esse trabalho meio que freelance, né, para a Proesp. Depois voltei para São Paulo, né, e aí, numa certa feita, isso no ano de 2010, o Elias tinha recém-chegado num evento no Panamá, que à época a Proesp pertencia à FLATEC, a Federação Latino-Americana de Trabalhadores de Educação e Cultura, e me pediu, me fez um convite. Na época eu estava em São Paulo, eu estava assessorando o sindicato dos hoteleiros lá de Osasco, fazendo um trabalho para eles, né? Morava com a mamãe lá em São Paulo. E aí ele falou assim, eu tenho um convite para te fazer, eu estou chegando agora no evento, no Panamá, e você foi muito elogiado lá pelo trabalho, falei do seu nome, mostrei o estatuto da Proesp, eles ficaram encantados, né, pela transformação que houve, pelo seu trabalho, e eu queria fazer uma proposta, se você não quer vir para São José dos Campos, me assessorar aqui e morar aqui. E eu, assim como todo paulistano da Gema, Dirceu, ele sempre tem um desejo de sair de São Paulo, né, porque ali é muito maçante. Você ganha dinheiro, você consegue sucesso profissional, né, financeiro, mas é muito maçante, né? São Paulo é uma loucura, são 25 horas no ar, trânsito, transporte público, né, que é uma mega metrópole com mais de 15 milhões de habitantes, então é bem difícil, né? Então, em função disso, eu já estava mesmo querendo ir para um lugar, mas eu jamais pensei que fosse São José dos Campos, né? A minha ideia é ir para Sorocaba, aqueles lados. Aí o Elias me fez esse convite, eu comuniquei a minha mãe, né? Falei, mãe, eu tenho um convite, eu vou para São José dos Campos. Aí em março de 2010, eu cheguei aqui em São José a convite do Elias, né? E estou aqui até hoje, também fazendo um trabalho aqui na Proesp. E como é que é trabalhar com os professores aqui da cidade? Olha, Dirceu, para mim é muito gratificante, tá? Porque eu fui servidor público durante muitos anos, né? Eu ingressei no serviço público em 1986, salvo erro, 86, e fiquei até 1999 ligado diretamente à educação. E eu exerci o cargo de escriturário, oficial de escola, e fui secretário de escola também. Então foram muitos anos, né? E fazendo esse trabalho de admissão, de professor, de orientação, né? Sempre em busca na defesa dos direitos e melhoria para os professores, tanto na época que eu estava na escola, na secretaria, respondendo pela secretaria, e também depois que eu fui convidado para exercer um cargo no sindicato dos trabalhadores da educação, né, do pessoal administrativo da educação, um sindicato que chama AFUSE. E lá eu fui convidado, na época, do Benê, que é o presidente, para assumir esse departamento de legislação e defesa do professor e do servidor. E lá eu consegui, né, fazer um trabalho, criei inclusive um manual de direito dos servidores, que foi um sucesso, né, sempre na defesa dos professores, né, e dos servidores, né. E aqui, notadamente na Proesp, desde quando eu cheguei, né, em março de 2010, tenho atuado assim, assessorando o Elias e todos os professores que nos procuram, né, diariamente. Bom, 11 anos trabalhando para a Proesp em prol dos professores aqui da cidade, da região, né? Uhum. Agora, quando é que você mergulhou no esporte aqui da cidade? Por quê? Muito obrigado pela pergunta, Dirceu, assim, o esporte é engraçado, né? Eu, desde pequeno, eu sempre pratiquei esporte, né? E naquela época eu já senti uma dificuldade física, né? Meus amigos iam fazer lá flexão, eu nunca conseguia fazer flexão, não fazer barra. Inclusive várias vezes eu cheguei a ir no banheiro chorar porque eu era
hoje é chamado bullying, né? Naquela época tinha muita gozação e isso me incomodava, né? Porque eu não tinha força. Cheguei, inclusive jogando futebol, eu notava que eu não tinha muita força no pé, né? Sempre pegava uma posição de lateral esquerdo, uma que não exigisse tanta, né, força, enfim, de chute, de potência. Só que no ano de 1999, logo após, ainda morando em São Paulo com a mamãe, eu percebi que eu tinha muitas dores no corpo, né? E aí eu comentando com a minha mãe, eu falei, mãe, é estranho, mano, eu não fumo, eu não bebo, né? Eu não vivo em balada, não, por que tem essas dores? E minha mãe comentou comigo, falou, filho, você precisa fazer uma academia, né? Talvez você precisa fazer exercício, porque você não entra numa academia, né? Vai fazer uma academia, talvez você melhore essas dores, né? Tá bom, aí comecei a fazer academia, sempre dedicado, me esforçando. Só que chegou um ponto, Dirceu, que eu vi que eu estagnei, né? Nos exercícios que você faz na academia, de supino, reto, inclinado, e eu via que a minha força acho que tinha parado. E um dia desses, à noite, saindo da academia, aqui em São Paulo, ainda descendo nas escadarias do metrô Vila Mariana para voltar para casa, eu morava em Perus, eu fui pegar o metrô até a Estação da Luz e pegar um trem para Perus. E aí, numa dessas descidas, eu tive minhas pernas dobraram e eu segurei no corrimão assim, foi um relance, e eu fiquei meio preocupado, né? Eu pensei comigo assim, mas como pode ser? Eu me alimento bem, não fumo, não bebo, durmo bem, estou fazendo exercício e minhas pernas estão descendo, alguma coisa está errada. Aí ele começou a me preocupar. E aí eu comecei a investigar, falei, eu tenho alguma coisa, algum problema eu tenho com o meu corpo, preciso descobrir o que é. Aí começou aquela saga, né, fui em diversos médicos, diversos exames clínicos, tomografia, enfim. Até que derradeiramente eu fiz tomografia óssea, não dava nada, sempre, se é normal. Aí eu fui no infectologista na Avenida Paulista, que eu achava que era um problema no meu sangue, né. Chegando lá, ele me disse que eu tinha feito os exames, ele me disse que não tinha problema algum, que o meu sangue era normal. E aí eu fiquei bem preocupado, né? Eu não entendia por que eu tinha, né, aquela força ia diminuindo. Então, ele falou, olha, o seu problema deve ser neurológico, né? Eu falei, neurológico? Eu tô sim, neurológico, deve ser do neurônio, enfim. Explicou, deu uma explicação técnica, falou, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te indicar, você atravessa a avenida aqui, naquele prédio, tal número, você procura a doutora Alzira, neurologista, um expert, um excelente médico. Eu falei, tá bom. Aí meio frustrado, fui lá, né, mas eu estava na busca, eu tinha que encontrar uma resposta. Aí eu cheguei no consultório da doutora Alzira, pois bem, aí ela falou, tá bom. Aí pediu para eu sentar numa cadeira, sentei na cadeira, ela colocou a mão dela no meu joelho, pediu para levantar a perna com força para cima, pediu para empurrar a mão dela, puxar. Eu falei, tá bom, mas não. Eu pensei comigo, falei, não, mas essa doutora não precisa, não entendi nada, né? Fiquei preocupado. Aí ela falou, Isnel, você tem, pelos exames aqui, pelos seus sintomas, você deve ter uma doença que chama miopatia. Eu falei, mas o que é miopatia, doutor? É uma inflamação na célula do tecido muscular. Mas vamos averiguar. Aí saí de lá, fui fazer um exame chamado eletroneuromiografia, que eles aplicam umas agulhas em toda a região que tem músculo, corpo inteiro. É um exame muito bem doído, bem sofrido, né? Não é nada fácil, mas consegui fazer e levei o resultado para ela e realmente ela falou, olha, na verdade vou te preparar, senta um pouco aí, a notícia não é muito boa, mas não é de todas ruim. Eu fiquei preocupado, falei, olha, não, eu vou te dar a notícia ruim primeiro. Ela falou, depois eu dou a boa, né? E já me preocupei, né? Ela falou, olha, você é portador de uma deficiência, né? Você tem uma deficiência que chama distrofia muscular progressiva. Isso é nascença, atinge um gene, é genético. Você tem uma deficiência de uma proteína dentro do seu músculo, da sua célula muscular. Por isso que ocasiona isso. Aí eu já levei um choque, né? Aí a pergunta aí, doutora, vou morrer logo, o que vai acontecer, né? A gente fica naquela expectativa. Foi quando ela falou que, olha, a sorte, se pode chamar de sorte, que essa não é a mais grave, né? Você vai continuar tendo uma vida normal,
Só que você não vai poder correr, você não vai poder jogar futebol, você vai ter que mudar drasticamente, você vai ter que parar, não vai tomar refrigerante, bebida alcoólica, gordurosas, comida ácida. Você vai ter que se reeducar. Mas você vai levar uma vida normal, você vai ter limitações, você vai ter que trabalhar com isso. Então para mim assim foi um choque, né? Bem grande assim, né? Saí bem arrasado lá do consultório dela. Uma pessoa que sempre praticou esporte, né? Sempre tem uma vida saudável, de repente. Aí você pensa um monte de besteira, né? Aquele cara que vem encher na cara, aquele seu colega que toma todas, que fuma, que bebe, que não tá nem aí pra saúde. Mas enfim, aí foi um processo, né? Que a gente vai maturando. E quando cheguei em São José dos Campos, eu comecei a fazer hidroterapia ali na Quisizana, ali na Santa Clara. E eu fazia 1h30 de hidroterapia, mas eu achava que aquilo não estava me satisfazendo, né? E aí foi quando, comentando com o professor Elias Raul, que é o presidente, meu amigo, presidente hoje da Proesp, expliquei para ele, né? E na certa forma lá era um procedimento bem caro, assim, porque poucas pessoas que têm expertise para lidar com pessoas, né? Com a distrofia que eu tenho, embora não seja visível. Foi que ele falou: olha, eu tenho um SESC aqui em São José dos Campos e vou te levar lá, você vai fazer matrícula lá, lá tem uma piscina, você vai tratar lá vai ser bem melhor para você, piscina aquecida. Mas como eu não conhecia nada aqui em São José dos Campos, falei, então bem, vamos lá, né? Aí me mostrou o SESC, maravilha, né? Que local lá, eu amo aquele local, né? E aí ele falou: olha, senta aqui. Me sentou lá, me fez a hora, carteirinha, pagou matrícula para mim. Falei, você vai ficar aqui. Aí me mostrou a piscina, aqui você vai melhorar. Aqui você vai conseguir ter melhoras na sua vida, nas condições da sua saúde. Aí agradeci, né? Falei, poxa, muito obrigado, né? E aí comecei a ir lá. E lá no SESC tem o que a gente chama de, são 6 raias, né? Tem as aulas de hidroginástica e tem as raias livres, né? O que eu fazia? Eu chegava na raia livre e ficava lá, né? Na época eu não passava no meio da piscina, respiração ofegante, né? Não afundava, não sabia flutuar, nada disso. E aí eu falei, pô, esse negócio... E comecei a fazer, parava. E eu senti que isso estava me fazendo bem. Por quê? Porque a distrofia, o que é a distrofia? Ela causa fraqueza progressiva da musculatura esquelética. Você não consegue sustentar o seu próprio corpo, né? E ela é progressiva. O músculo tem uma membrana, chama creatinofosfoquinase, essa membrana que protege o músculo, né? Para que as proteínas que estão lá não saiam, ele permaneça firme, né? Como o meu é deficiência, eu tenho uma deficiência genética, né? Eu tenho essa deficiência, né? Então eu assim, não tinha, por isso que eu tinha essas quedas, né? Eu tinha muita queda, né? Caía sozinho, né? Inclusive, por razão dessa doença, eu pensei em besteira muitas vezes, né? Pensar, vou me matar, vou morrer, porque era bem, estava bem de saúde, agora não estou mais, não vou poder fazer isso, aquele monte de coisa que passa na sua cabeça. E aí eu comecei a fazer a natação do meu jeito lá, e eu tomava antidepressivos fortíssimos, que me deixava em casa, né? Você ficava isolado. Remédios para o estômago, tem que tomar direto, porque eu tomava um remédio antidepressivo, né? Afetava o estômago, ficava grogue, não dormia direito, né? Inseguro, total insegurança. Você se sente isolado da sociedade, né? Porque você tem uma doença, você acha que você não vai conseguir, com medo de sair na rua e cair, né? Enfim, um monte de coisa assim que passa pela sua cabeça. E a partir daí comecei a frequentar o SESC, comecei a sentir melhor, né? Comecei a dormir bem, comecei a ter capacidade cardiorrespiratória melhorando, força no braço, que eu não conseguia puxar água, né? Movimento de puxar. E eu vi que eu estava conseguindo, já conseguia nadar, né? Até que teve uma ocasião que o Thiago Pereira foi lá fazer uma demonstração, até nadei lá, né, do meu jeito, e peguei uma medalha junto com ele, fiquei simuladão, né? E pensei comigo, falei, puxa vida, a natação é a minha solução. Eu acho que a minha solução para o meu problema, para minimizar isso que eu sinto, está aqui. E aí comecei. E como no SESC à noite era muito cheio, às vezes era difícil lá nadar, e eu sempre ia sábado, domingo, e durante a semana, o que eu fiz? Aí eu me matriculei no poliesportivo da Vila Maria, aqui perto de casa, e comecei a ir lá à noite. E lá com a professora Lu, Luciana, eu comecei realmente a ter aulas de natação, né? Corrigir braçada, respiração,
né, viradas, enfim. E numa certa noite, numa sexta-feira, ela chegou até mim e falou assim, Nel, vai ter um festival amanhã aí, você vai nadar a prova de 20 metros. Eu falei, mas como assim nadar a prova de 20 metros? Eu nem sei nadar direito. Eu falei, não, seu nome já está na lista lá. Eu falei, não vou, vai, você vai. Aí não, mas inclusive nessa época eu estava namorando uma menina aí, a menina foi comigo, eu fiquei desesperado, né? Eu falei, como que eu vou nadar? Eu tinha uma deficiência, nadar com os caras enormes, tudo mais fora, eu com essa vergonha lá. Eu falei, não vou, pensei em voltar várias vezes, toda hora no banheiro. A noite foi um terror. Aí, amanheceu, eu fui pra lá. Até essa menina na Maravilha deu muita força, agradecer ela. E fui. E aí na hora de até chegar na beira da piscina foi, olha, um calvário. Foi difícil. Mas consegui chegar e só as marcas, deu sinal, pitou, caí. E cheguei em terceiro, mas só tinha 3, né? Cheguei em terceiro. Mas não é o fato de chegar em terceiro, né? É o fato de superar a si mesmo, né? Porque eu jamais, há uns anos atrás, eu não me viria fazendo aquilo, né? Mas dali até agora foram muitas competições, Ah, né? sim. Aí aí nesse dia, inclusive foi o Diogo Iabi, que hoje é meu amigo, né? Marido da Fabíola Molina, grande atleta, jogador olímpico aí. Então um abraço pro Diogo. Daí me falaram nesse dia, Esnel, você tem uma deficiência, eu tenho. Então você é considerado pessoa deficiente, embora não é visual, mas eu tenho. Aqui nós temos uma equipe de natação paralímpica, São José, você sabia? Eu falei, não. Eles treinam na Vila Industrial. Faz o seguinte, você pega os seus laudos e encaminha para o professor Saulo Lopes, que é o treinador da equipe. Liga para ele e vai lá um dia fazer um teste. Falei, legal, tá bom, vamos lá. Aí fui, marquei, liguei para o professor Saulo, o Salvão, um abraço, um cara que eu devo muita coisa. Hoje ele não está treinando mais a equipe, mas está aí no meio, é um cara que tem um amor absurdo assim, pela pessoa deficiente, né, pelo esporte. E aí cheguei lá, estava o Saulo, né, pelo Saulo e o Romário. Zé, beleza? O Saulinho fazer um teste aí, ver se eu sei nadar. Tá bom, Zé, vamos lá, troca de roupa lá, entra aí, mostra o que você sabe. Aí pedi para nadar borboleta, nadei, costas, peito e crawl, nadei. Falei, não, beleza, você está bem. Então, a partir de hoje você é um novo integrante da equipe na natação paralímpica São José. Aí fiquei super feliz, né? Feliz, e aí a partir daí, isso foi em outubro de 2015, né? Que eu passei a fazer parte da equipe de seleção paralímpica de São José, né? Desde então, são vários campeonatos, Grand Prix, Copa São Paulo, Campeonato Paulista, 5 vezes campeão de jogos regionais, 4 vezes jogos abertos, campeão paulista, campeão de Grand Prix, Intercentros, que é uma competição que tem aqui na cidade de São José dos Campos. Que naturalmente a saúde é outra hoje, né? Sem dúvida. Dirceu, olha, hoje eu digo a você, Dirceu, que eu me ressuscitei, eu sou outra pessoa. Eu não tenho mais depressão, eu não tomo mais remédio para depressão, eu não tomo mais remédio para dor, eu não tive mais quedas. Hoje, só de treinamento com a equipe, a gente chega a treinar quase 2.500, 3.000 metros de treino. Né? Um camarada que mal conseguia parar em cima da água. Né? Hoje, só para aquecer na piscina do treino, a gente nada a 500 metros, às vezes 600 metros, só para aquecer o corpo. Então, hoje, a natação me ressuscitou. E você gostou tanto do esporte que está se tornando até dirigente esportivo, é isso? Bom, eu tive assim uma grata surpresa, né? A gente nada aqui, quem representa a cidade é o Instituto Athlon, né? Nada pelo Instituto Athlon. E assim, eu faço parte, hoje é o 2º mandato, né? Que eu estou dentro do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência de São José. Muita honra para mim, e ter representando São José dos Campos, já vai agora para os 6º Jogos Regionais, né? 5º, se não me fala a memória, 16, 17, 18, 19, quarto na verdade, né? Jogos regionais, que eu estou indo representar a cidade. E recentemente aí, né, a gente teve contato através da natação, conheci grandes atletas, né, da natação convencional, da natação paralímpica, o Tubarão, né, que aposentou, o Tubarão Paralímpico, Daniel Dias, Suzana Sinardorf, Felipe Rodrigues, André Brasil, João Gomes Júnior, Léo de Deus, né, Etienne, Zainara de Paula, todas essas feras, tanto da seleção convencional quanto da seleção paralímpica, né?
E a gente procura fazer um trabalho, né? Eu procuro devolver para a natação, porque a natação me deu o que eu sou hoje, né? Se eu tenho essa saúde hoje, graças a Deus, eu posso treinar hoje uma pessoa que começou a nadar com 48 anos de idade, né? Quebrando todos os prognósticos, né? Que você tá para o homem, né? Você já começa a perder massa. A minha doença é justamente a perda da massa muscular. Hoje eu estou com 57 anos, né? Já coleciono aí minhas mais de 20, 25 medalhas, aí chegando 30 medalhas, um troféu, né? Nadando com a molecada. Então isso aí a natação, eu sempre digo que a natação é uma ferramenta de transformação biopsicossocial. Eu, como pessoa, eu quero ser cada dia melhor, cara, sabe? Cada dia poder ajudar as pessoas, né? O meu próximo, sempre sendo correto, honesto, né? Amigo das pessoas. Até emociona, eu falei isso que eu lembro do meu pai. E meu pai não está aqui hoje para ver isso. Queria que ele tivesse aqui para ver. Desculpa. Isnel, o que São José dos Campos representa na sua vida? Bom, São José me ressuscitou, né? São José, eu falo que nesse dia eu fui falar com o secretário sobre o evento aí, eu falo que eu tenho uma gratidão, né, eterna para São José, né? E me recebeu, né? Fui homenageado, né, várias vezes por você, uma pessoa que eu admiro demais, uma cidade que respira esporte, uma cidade que preocupa com as pessoas, onde eu me sinto feliz, né? Sou feliz pra caramba aqui, né? Trabalho, tem uma pessoa que é o presidente da Proesp, que não posso deixar de falar dele, que é um puta camarada, devo muito ao Elias, que me permite ir para os meus treinamentos, natação, né? Conheci grandes atletas desse país, poder representar minha cidade, é isso que eu quero poder dar de volta para São José, para a natação que eles me deram, né? Você é um homem religioso? Sim. Qual a sua religião? Eu acredito muito em Deus, frequento a igreja da congregação, sempre quando posso, né? Não discrimino ninguém, mas eu acredito na Bíblia, em Deus, né? Eu acredito muito nisso. Como é que é o Isnel na cozinha? Fora de seu, eu sempre falo que muitos falam que o homem na cozinha é um desastre, né? Eu não sei, porque eu sempre cozinho para mim mesmo, né? Que eu moro sozinho, né? Mas assim, eu acho que para mim tá bom, né? Que só tem eu, não dá para reclamar. Você tem algum time do coração, Isnel? Eu sempre torci pelo Palmeiras, né? Assim, São Paulo já não... O futebol tá tão, assim... esquisito, né, do seu, que a gente não... Mas sim, tem uma simpatia pelo Palmeiras, assim. Música, cinema ou teatro? A música, né? Eu gosto muito de música, inclusive, quando vou pro treinamento, tem as músicas que eu costumo ouvir, né? Até para relaxar, Quando eu chego em casa, você quer ouvir um som mais relaxante, né? Eu acho que a música, ela transcende, né? A música calma também, é uma terapia também. Você gosta de viajar? Sim, gosto. Não tenho viajado muito não, mas sempre é bom, né? Viajar, conhecer lugares, né? Isso é ótimo, viagem faz bem. Então conta uma viagem interessante que você fez. Viagem interessante que eu fiz? Tá. Bom, uma delas fui para Montevidéu, né? No Uruguai, né? Até com o Elias mesmo, presidente da Proesp. Nós fomos num evento lá, porque a Proesp, ela fazia parte da FLATEC, uma Federação Latino-Americana de Trabalhadores de Educação e Cultura. Essa federação, ela se desintegrou
E hoje a Proeste faz parte da SECA, Confederação de Educadores Americanos. E ela a sede em Montevidéu. E aí nós tínhamos que ir para lá para resolver uma questão de filiação, enfim. Engraçado, estávamos no Elias é um cara assim muito engraçado, né? No hotel, né? E ele sempre... e eu, assim, no hotel que nós ficamos muito próximo, né? Da praia, né? E eu lembro que na hora de chegamos no aeroporto, a de embarcar para o Uruguai, eu tinha colocado a passagem, acho que numa bolsinha que eu tinha, e na hora de passar lá para fazer o check-in, eu disse, né, pega a sua passagem, e cadê a passagem? E tira a passagem, eu sei que eu tirei bala, eu tirei tudo, tirei roupa em cima da cadeira, né? E eu não fiquei desesperado, Dirceu. Pensei, puxa, eu vou perder o voo por causa de mim. O Elias é bravo, né? Puxa, falei pra você, né? Mas assim, no bom sentido, né? Ele também falou, puxa, não, caramba, falei pra você checar, tem que passar, tem que deixar do lado, falei, tá certo e tal. E eu sei que, desesperado, e a passagem está pertinho de mim ali. Depois eu dei tanta risada, um fato assim, né? Mas eu fiquei bem intenso, assim. Eu falei, vou causar a perda do voo, né? Tudo já reserva, voo de ida, hotel, volta. Falei, nossa, cara. Mas depois foi até engraçado. Porque... Tem algum país do mundo que você gostaria de conhecer? Ah, sem dúvida, né? Olha, caracas, só não tem vários, hein? Mas uns países que eu assim, admiro, gostaria muito. Holanda, eu sempre quis conhecer Holanda, Áustria, né? Itália. Aí são os... Bom, você falou que São José é uma cidade importante na tua vida, né? Agora, se você tivesse que deixar São José dos Campos e morar numa outra cidade, qual cidade você escolheria? Puxa, Dirceu, agora você fez uma pergunta difícil, hein? Eu não me imagino, né, deixando São José, né? Sinceramente, Dirceu, do coração, eu adoro essa cidade. Não sei, você fez uma pergunta que realmente... Você tem algum ídolo? Ah, sim, né? Ídolo é uma pessoa, o meu pai, né? Meu pai é o meu grande ídolo. E uma pessoa marcante na sua vida, ou algumas pessoas marcantes? Puxa vida, pessoas marcantes na minha vida. Tem várias, né? Uma delas chama-se José Rufino de Oliveira. Ele foi juiz de paz lá de Perus, no bairro onde eu nasci, né? E me criei. Um cara que me deu muita oportunidade. Um dos empregos que eu consegui, eu estava bem assim desanimado, estava desempregado, eu precisava trabalhar. Fui falar com ele, do lado do cartório de registro civil de Perus, tinha um anexo que fazia serviços administrativos, de contratos e tal, e ele me deu uma oportunidade. Eu tinha recém terminado um curso de datilografia, sem registro em carteira, nem nada, e ele me deu uma oportunidade e falou assim, eu precisava de uma oportunidade para você trabalhar, né, para você ganhar um dinheiro, né? Eu tinha casado também, acho que recente. Então esse cara, ele teve uma visão diferenciada para mim. Foi a partir dali que eu me senti seguro, me senti forte, não errei mais e procurei. Então esse cara chama José Rufino de Souza, né? Que é um cara que, inclusive, depois foi meu padrinho de casamento. Duas últimas perguntas. Primeiro, você trocaria 1 hora do seu futuro por 10 minutos do seu passado? Nesses 10 minutos, você estaria onde e fazendo o quê? Puxa, 1 hora do meu futuro por 10 do meu passado? Coisas que eu já vivi, né? Puxa, acho que eu estaria na minha infância lá, adolescência. Campinho de futebol, jogando bola com meus amigos, correndo no meio do mato, pegar amora, subir pé de bananeira, abacate, empinando pipa. Que ali é inocência, você é feliz, né? Não tem essa de
grau na sociedade, ser rico, ser pobre, e a gente era feliz lá. A gente era descalço, calção rasgado, sujo. Acho que é isso. E a última pergunta. Uma grande saudade. Meu pai.